Olá, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Raquel Educação Canina. Tô aqui de volta pra gente fazer nossos episódios ao vivo de perguntas e respostas. Vim de surpresa. Achei que a gente podia voltar agora à nossa programação usual que a gente fazia, de fazer o programa todo domingo. Essa é a minha intenção, voltar a fazer todo domingo aqui pra vocês. Então, tô aqui de volta. Para quem for entrando, vão me dizendo se vocês estão conseguindo ver e ouvir direitinho. Hoje a gente vai falar sobre alguns temas importantes antes de entrar nas perguntas e nos comentários que vocês sempre deixam para mim, tá? Então, antes de começar, deixa eu só... vão me dando... Oi, Mayara, boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu só compartilhar a live, que hoje a gente vai ir um pouquinho mais a fundo em alguns temas, e eu quero, inclusive, começar falando sobre um tema importante, que é a questão de comportamento destrutivo em cães, tá? Isso é uma coisa que, na verdade, estava na minha cabeça já pra gente falar sobre, e eu pensei em fazer um vídeo mais cedo, e acabei falando assim, não, acho melhor a gente fazer isso na live mesmo, que vai ser melhor. Então, deixa eu só compartilhar a live para todo mundo poder assistir, quem quiser assistir. Haroldo, boa noite, querido, boa noite. Vamos lá, peraí, vamos lá, deixa eu compartilhar, se vocês quiserem compartilhar também com os amigos de vocês, com as pessoas que vocês conhecem, vai ser bem bacana hoje. A gente vai falar sobre, eu vou responder como sempre as perguntas de vocês, mas eu quero começar a live de hoje falando sobre um tema que eu acho importante, que é essa questão do comportamento destrutivo em cães, tá? Boa noite, pessoal do YouTube, boa noite, meus amigos. Me avisem se vocês estão conseguindo me ouvir direito, tá? Espero que o som esteja bom. Qualquer coisa, vocês me avisam se tiver alguma coisa diferente aí, mas eu espero que esteja tudo bem. Mas vamos lá. Eu quero começar hoje falando sobre a questão de comportamento destrutivo em cães e aonde estão os problemas das soluções que são eventualmente propostas, que eu tenho visto as pessoas falar sobre por aí, tá? O que vamos classificar primeiro a ideia de comportamento destrutivo em cães? A gente vê muito esse cenário quando a gente fala de cães que, no caso de cães de apartamento, que eu vejo bastante, são os cachorros que, quando as pessoas saem de casa, os cachorros comem o rodapé da cozinha, arranham e comem a porta ou destroem qualquer outro objeto da casa. E isso se reflete também nos cães que, na verdade, ficam do lado de fora, que são aqueles relatos que a gente conhece de cães que... Boa noite, Thaís, querida, boa noite. Rosinho, boa noite. Haroldo, boa noite, pessoal, boa noite. Enfim, quando a gente está falando de cães que ficam do lado de fora, são os cães que cavam buracos, que pulam muro, enfim, que tentam fugir da casa e acabam destruindo o que tem pela frente deles, né? Recentemente eu vi algumas conversas, alguns debates, né, algumas discussões, principalmente no grupo de profissionais que lidam normalmente com esses problemas. Eu vejo muitas pessoas darem uma orientação e falar e relacionar, na verdade, né? Denis, querido, boa noite, querido, boa noite. Eu vejo muitas pessoas relacionarem a questão do comportamento destrutivo com uma ansiedade ou uma frustração ou energia acumulada, tá? Eu quero hoje desmistificar, começando o episódio de hoje, desmistificando um pouco disso, e eu vou explicar para vocês por que alguns conceitos que são vendidos por aí não são necessariamente corretos, tá? Vamos falar do primeiro, do mais comum, que é o que todo mundo mais conversa e mais fala, que é a história do cachorro que tem comportamento destrutivo. É um cachorro que normalmente tem energia acumulada porque não faz exercício suficiente. E eu tô aqui para dizer para vocês que isso não é real. Por que não é real, tá? Existem inúmeros casos, e eu já presenciei vários deles, inúmeros casos de cachorros que têm uma rotina boa de atividade física e ainda assim apresentam um comportamento destrutivo. Por que uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra, tá? Uma coisa é atividade física para o seu cachorro, outra coisa é comportamento destrutivo. Claro que todos os cachorros precisam de atividade física, claro que o seu cachorro vai se beneficiar bastante se ele fizer mais caminhadas, se ele fizer mais treinos, sejam ativos ou passivos, tudo isso vai beneficiar demais o cachorro. Mas a realidade é, o comportamento destrutivo pode continuar acontecendo, tá? Independente da quantidade de atividade física que esse cão faça. E eu conheço vários, pessoalmente, que têm o mesmo comportamento destrutivo, não importa o quanto de atividade física eles têm, tá? Então, as coisas são... Vamos colocar cada coisa dentro da sua categoria, tá? Novamente, eu não estou dizendo que os cães não devem se exercitar. Pelo contrário, rotina de atividade física é essencial. Mas, se você contar única e exclusivamente com a atividade física
para literalmente deixar o seu cachorro à beira da exaustão, para ele não destruir nada, você não está resolvendo o problema. Vamos pensar no que é o problema, tá? O problema é o comportamento destrutivo, quando o seu cachorro está sem supervisão. Ou às vezes até com supervisão. Outra coisa é energia física, tá? Outra coisa é atividade física. São duas coisas diferentes, tá? Colocar a atividade física como uma possível solução para um problema destrutivo, um problema de comportamento destrutivo que é singular em uma situação específica, não faz sentido, não é nem lógico, tá? Então vamos pensar por aí. Outra coisa. A gente vê muito a questão do comportamento destrutivo e as pessoas relacionarem isso à questão de ansiedade de separação. Ansiedade de separação, na verdade, foi um termo que surgiu e às vezes eu até não gosto tanto de usar esse termo, né? Mas vamos falar de ansiedade por si só. Eu acho que a palavra ansiedade só seria melhor. Se você pensar em ansiedade, o cachorro fica ansioso na ausência do dono. Por quê? Porque se você for considerar que o cachorro está sempre com a pessoa, ele não sabe o que fazer quando não está com a pessoa, e a via de escape dele é o comportamento destrutivo, novamente você tem um problema singular. Comportamento destrutivo. Ele pode vir por uma série de razões, mas ele existe ali. Lidar com um cachorro que não sabe ficar sem você é uma coisa. Você pode fazer uma série de exercícios para isso, mas a real é o seguinte: seu cachorro continua apresentando o mesmo problema. Você não vai poder largar seu emprego, sua família e tudo, e literalmente passar o resto do dia com seu cachorro, porque para ele não exibir esse comportamento. Então isso não é real, tá? Então você pode tratar, você pode lidar com essas questões de ansiedade com treinos e práticas específicas, mas o comportamento destrutivo vai continuar acontecendo, novamente, tá? Aonde eu quero chegar falando em tudo isso? O que é que eu quero dizer com isso, que vai amarrar até com outras coisas que eventualmente a gente vai falar nessa live? Juliana, boa noite, Thaís, querida. Vamos chegar lá, Thaís. O que acontece? Vamos deixar a coisa bem simples e bem clara para vocês entenderem. Comportamento destrutivo nada mais é do que um comportamento negativo como outros, como, por exemplo, pular nas pessoas, tentar avançar em cachorros na rua, ou, enfim, qualquer outra coisa que vocês queiram pensar que incomoda, tá? A única forma de resolver problemas como esse é criando uma associação aversiva, a famosa punição no ato do comportamento. Ah, Raquel, como assim? Se o seu cachorro destrói as coisas dentro de casa no momento que você sai, ele precisa ser punido por esse ato em si. Todo mundo que gosta de citar ciência, estudos e isso e aquilo, olhem e revisitem a ciência de vocês. A extinção de um comportamento só acontece quando existe uma associação negativa direta para aquele comportamento. Então não é o quanto de exercício que o seu cachorro faz, não é o quanto de tempo você fica em casa com ele, é simplesmente naquele ato específico ele precisa ser corrigido. Por isso que eu gosto tanto de usar a coleira eletrônica, tá? Porque eu acho que nenhuma outra ferramenta te dá essa possibilidade. Aí você vai dizer assim, Raquel, mas se o comportamento se apresenta quando eu estou ausente, como que eu vou corrigir? De novo a gente entra na questão de usar ou não dar liberdade em excesso e usar ou não usar caixa de transporte. Por isso que eu gosto muito de usar a caixa de transporte nessa hora. Cães que têm comportamento destrutivo não devem ter liberdade sem supervisão, tá? Como a maioria dos cães, eu acho que não deve ter liberdade sem supervisão. E aí a gente entra na outra esfera. Se esse cachorro apresenta esse comportamento fora, e se você colocar ele dentro da caixa, ele vai provavelmente tentar fazer a mesma coisa? Talvez sim. Como que você entra na esfera de corrigir e extinguir esse comportamento? Você precisa ensaiar, recriar o cenário. É outra coisa que a coleira eletrônica te dá. Denis disse, na minha opinião, é fácil. Não tem tempo para corrigir, Canil. A coleira eletrônica. É isso aí, Denis. Eu vou chegar lá. O que acontece? Vamos ensaiar o cenário. Vamos dizer que o seu cachorro tem um comportamento destrutivo, tá? Então, você vai ter... Considerando, tá, que você vai trabalhar com a coleira eletrônica no treino de forma geral, tá? Em outras coisas também. Então, coleira eletrônica no cachorro. O cachorro tá lá, você pode colocar uma câmerazinha. Quem tem GoPro pode ligar a GoPro no celular. Você deixa a câmerazinha lá, liga no seu celular, você sai de casa e deixa a câmera conectada no seu celular para você olhar. Assim que o cachorro demonstrar interesse ou intenção de ir em cima de qualquer coisa para destruir, você vai corrigir. Corrigir num nível que seja significativo para o cachorro repensar o que ele está fazendo. É simples, é assim que acontece, tá?
Até porque você pode colocar esse mesmo cachorro dentro da caixa de transporte, se ele não tiver um bom condicionamento, ou na primeira fase, ele provavelmente vai querer fazer a mesma coisa dentro da caixa. Puxar a grade ou morder a lateral da caixa. Então você tem que recriar o cenário para que você possa ter a intervenção de valor no momento certo. Essa é a questão crucial nessa hora, tá? Então, eu acho que muita gente dança ao redor do tema de comportamento destrutivo. Eu vejo muita gente dando sugestões como enriquecimento ambiental, que mais que as pessoas falam? Mais atividade física. Nada disso é resolver o problema. Todas essas coisas poderiam eventualmente ser úteis em situações específicas, mas elas não são soluções. E eu vou dar um exemplo simples, que eu vejo muita gente falar sobre isso, que é cachorro comportamento destrutivo, ou cachorro ansioso, para as pessoas usarem enriquecimento ambiental. Que as pessoas interpretam de formas diferentes, mas é colocar coisas para o cachorro morder. Pensem nisso. Vamos pensar nisso de maneira lógica, tá? Seu cachorro destrói as coisas. Então, você proporciona mais coisas para o seu cachorro, ou seja, mais estímulos para ele, para quando você sair, as coisas que você não quer que ele destrua estejam intactas. Se você pensar na formação de um comportamento e na associação de como o cachorro faz uma associação de um comportamento para o outro, você vai entender o seguinte: na cabeça do cachorro a pessoa sai, eu destruo as coisas. Quanto mais eu destruo as coisas, mais coisas ela me dá. Logo, você criou o quê? Você criou, a pessoa sai, eu destruo coisas, eu ganho mais coisas. Você criou um comportamento autorrecompensador. É isso que o enriquecimento ambiental faz com o cachorro, com um comportamento destrutivo, tá? Então, de novo, quem quiser usar, e você pode usar em situações específicas se você quiser, mas nunca, jamais vai ser uma solução para comportamento destrutivo. Jamais. Até porque no dia que você não tiver todas essas coisas para oferecer, e eu tenho um exemplo interessante para isso, o comportamento vai voltar a surgir. Eu conheço um caso de uma família que viajou com 3 cachorros super problemáticos, enfim. Viajaram com várias pousadas, vários hotéis aceitam o cachorro. Esses cachorros foram para esse lugar e eles literalmente destruíram o quarto da pousada. Porque era um ambiente diferente e na casa deles eles tinham uma dinâmica meio que similar, mas usavam todos esses brinquedinhos, essas garrafinhas, essas coisinhas penduradas em corda que todo mundo gosta de usar. E a família teve um prejuízo imenso. Teve que pagar praticamente a reforma inteira do quarto da pousada. Então, eu acho importante vocês considerarem isso. Então, quando a gente fala de um comportamento negativo, de uma coisa que você quer extinguir, você não pode redirecionar. Você tem que lidar com a situação. É corrigir imediatamente, tá? Eu prefiro que o cachorro tenha um desconforto momentâneo de alguns segundos ali e o comportamento nunca mais se repita, do que eu ficar gerenciando um comportamento ruim pro resto da vida, que eventualmente vai se transportar para outras situações da vida do cachorro, tá? Eu, Raquel, faço isso com a coleira eletrônica. Eu acho que a coleira eletrônica é a melhor ferramenta que você pode fazer, até porque ela te dá a oportunidade de fazer isso à distância. Quando a gente fala de recriar o cenário numa situação onde você não vai estar, você pode, como eu falei, pode colocar uma câmerazinha, ligar no celular, o controle da coleira está na sua mão, você sai do apartamento, você sai da casa e você corrige de longe, tá? O mesmo vale para cães que, por exemplo, normalmente muita gente tem os cães que ficam na cozinha e tendem a subir no balcão da cozinha, roubar coisas. O processo é o mesmo. O processo é o mesmo para cachorro que come cocô, por exemplo, entendeu? Já tive que lidar com alguns casos assim e você consegue extinguir isso exatamente fácil, rápido e efetivo com a coleira eletrônica, tá? É isso aí, Denis disse, enriquecimento é jogar o problema para baixo do tapete. Eu também acho, tá, gente? Eu vou ser bem sincera. Vocês que acompanham o meu canal, vocês sabem que eu, algum tempo atrás, fiz um vídeo falando sobre a fantasia do enriquecimento ambiental que as pessoas vendem. Eu não tenho nada contra quem quer usar use numa boa. Só entendam que isso não é solução para problemas de comportamento. Não é hoje, não vai ser jamais, tá? E eu vejo muita gente sugerir isso quando a gente fala de cães, principalmente que são reativos a visitas, cães que chegam em casa e atacam as pessoas novas. Eu vejo várias teorias que eu acho que assim, são perto da insanidade, na minha opinião. Tudo isso por quê? Pra gente patinar ao redor do ponto-chave da equação, que não é redirecionar, não é jogar comida pela sala, não é fazer nada disso, é literalmente corrigir o cachorro naquele momento exato, tá? Pra quem não usa coleira eletrônica, vocês têm que criar uma habilidade maior de fazer essa correção física ou ter o cachorro na guia pra vocês corrigirem na guia, tá? De novo, por isso que eu falo tanto dos benefícios da coleira eletrônica, tá? Não é porque porque eu tenho uma forma de vocês podem comprar comigo. Não, eu sempre falo, vocês podem comprar da onde vocês quiserem. Tem todas as informações no meu site. Mas eu falo bastante porque, infelizmente, eu acho que a gente, como comunidade,
não instrui o suficiente a população em relação aos benefícios dessa ferramenta. E vários cachorros, infelizmente, são devolvidos ou são doados por coisas simples como essa, tá? Comportamento destrutivo. Eu já atendi vários casos assim, de você chegar na casa da pessoa e você tomar um susto com o tamanho da destruição. É um banheiro destruído, é a porta de entrada da casa completamente rasgada, rodapé puxado, o cachorro praticamente faz um buraco na parede, só não faz porque não consegue, mas os cachorros se machucam, os dentes se machucam, enfim, fica uma coisa horrorosa. Mas eu quis abrir falando sobre isso porque eu acho que a gente precisa, de verdade, falar mais abertamente sobre a questão do uso correto de punição aversiva ou correção, como vocês queiram chamar, tá? A gente tem que realmente acabar com essa ideia de que a gente pode reconstruir e fazer toda essa modificação comportamental só com treinamento positivo. Isso não é real, tá? Tem muita coisa legal que você pode fazer usando recompensa, comida do dia, brinquedo, o que vocês quiserem, mas isso está muito mais na fase de aprendizado e manutenção de coisas que o cachorro já sabe do que de modificação comportamental, ou seja, de você realmente modificar ou extinguir comportamentos negativos que você realmente quer que desapareçam de verdade, tá? Nada disso vai acontecer só agradando o cachorro. Essa que é a realidade, tá, gente? Quem mais tinha dito aqui? Diego disse: Raquel, eu comecei a usar a coleira eletrônica. Nas primeiras vezes a cachorrinha se assustou muito. Eu fiquei com receio de usar com mais frequência. Porém agora, só de colocar a coleira nela, já tá mudando totalmente o comportamento, ficando mais calma. Algo errado nisso? Preciso corrigir alguma coisa? Diego, na verdade você tem que ver assim. É normal às vezes o cachorro não entender, tá? Você tem que fazer uma introdução legal e achar o menor nível de trabalho que o seu cachorro responde. E começar a trabalhar com coisas simples, tá? Não se preocupe se você errou, tá? Várias pessoas erram, não tem problema nenhum, tá? Se agora você tá... O que você tá percebendo que é uma coisa super interessante, que até casa com o que a gente tá falando aqui. Pode até ser que você tenha errado. De repente pode ser que você não tenha feito uma boa introdução e você tenha começado direto na esfera de correção e sua cachorra tenha se assustado. Ok, não tem problema, eu entendo, as pessoas erram. Mas veja o que acabou acontecendo. Agora a sua cachorra entende que você tem um poder de intervenção maior. Então, de uma forma ou de outra, você acabou conquistando o quê com a coleira? Você acabou conquistando um cachorro que, opa, agora eu tenho em mim um equipamento que vai me fazer repensar todos esses momentos que eu tive um comportamento negativo. Então, no final, deu certo, tá? O que você pode fazer daqui pra frente é... Preste bastante atenção em como você está conduzindo o uso da coleira eletrônica. Ela pode ser usada para várias coisas legais. Inclusive, eu vou fazer um vídeo falando sobre... Para quem usa esse modelo aqui, tá? Para quem usa 900, que tem nela já a função de tom, que é só o barulho, que é só um som. E até para quem usa Mini, tá? Na Mini eu fiz um vídeo falando do como fazer a programação da função de tom. Você pode modificar a função de vibração para a função de tom. O tom pode ser usado para várias coisas legais. Eu gosto de usar o tom. Você pode usar o tom como se fosse um clicker, um marcador de clicker. Então você pode, ela é super versátil, você pode usar para várias coisas, tá? Mas no final, Diego, deu certo, isso que é o mais importante, tá? Então você tem agora um poder de intervenção maior. Mas você pode ir sempre um pouquinho mais além e explorar mais o que essa ferramenta te oferece, tá? Quem foi? A Denis tinha dito: pessoas idosas que não têm agilidade física para corrigir no imediato, a coleira ajuda 1000%. Com certeza, Denis. Eu acho que a gente... Até conversei com um amigo meu sobre isso esses dias. A coisa como a coleira eletrônica pode ajudar pessoas mais velhas, né? É exatamente o que você falou. Quando a gente não tem um equipamento como esse, a gente tem que voltar para um processo mais manual de intervenção. E muita gente não tem essa habilidade, tá? Primeiro que corrigir um cachorro manualmente é um risco maior. Você está lidando com, literalmente, um combate de corpo a corpo. Mesmo, por mais leve que ele seja, por mais que você use só um toque ou linguagem corporal, o risco de você ter uma resposta do cachorro é maior. E tem muita gente que não tem essa habilidade, tá? Inclusive tem pessoas que têm pouca mobilidade, usam cadeira de rodas, ou pessoas mais velhas mesmo, enfim, com uma série de outros problemas. Ou até criança, tá? Vamos falar de criança, tem muita família com criança que tem cachorro, que quer que a criança participe mais ativamente da vida do cachorro. Como é que a criança vai fazer essa correção sem se colocar em risco, entendeu? Então, eu acho que é complicado a gente... toda essa imagem que foi criada em cima da coleira eletrônica. As pessoas não fazem a menor ideia de como ela pode ajudar. Na realidade, na minha opinião, ela acaba sendo bem mais humana do que qualquer outra coisa que tem por aí, tá? Essa é a minha opinião real. Vamos lá, deixa eu voltar para os comentários da turma aqui do YouTube. O pessoal deu boa noite.
A Juanzinho de Estrela que vê depois, mas espero que você esteja bem, fica com Deus, sou muito seu Juan, obrigada meu amor, obrigada de verdade, viu? De novo, pessoal, quero agradecer aqui pra vocês todos que mandaram mensagens pra mim de carinho sobre o fim do Zico, né? O Zico vai fazer amanhã, faz uma semana que ele foi embora, foi muito difícil mesmo, mas faz parte, né? A gente vive bastante tempo com o cachorro e é difícil a gente ver esse final chegar, né? Mas faz parte da vida deles, a gente sabe que esse ciclo acontece. Então, eu quero deixar um beijo enorme, o meu agradecimento de coração para todos vocês que mandaram mensagem para mim. Com certeza agora ele tá melhor, tá lá com a Maluzinha, enfim. Foi maravilhoso a vida com ele e ele sempre vai ficar aqui no meu coração, na turma aqui, sempre. Tudo aqui vai ter sempre muito a ver com ele. Ele, na verdade, foi o grande motivo pelo qual eu entrei nessa vida e nessa profissão com cachorros. Então, o legado dele com certeza vai ser eterno. Então, obrigado a todos vocês que mandaram todas as mensagens de carinho em relação a ele, tá? Tem uma pergunta aqui, vamos lá. Ele disse, eu acho que é você, né? Vamos lá, se você quiser depois você me fala seu nome. Minha família tá com um bebê pitbull e quer saber se fica sobre o choro após sair da matilha para o novo lar. Já falei sobre enriquecimento mental, mas você pode abordar um pouquinho desse assunto. Na verdade, se você tem um filhote, é isso que eu entendi, né? Você tem um filhote de pitbull. Na verdade, assim, todo mundo que se propõe a ter filhote, tá, gente? Todo mundo que se propõe a ter filhote. Sempre lembrem que um filhote é um trabalho bem mais pesado, tá? A primeira fase do filhote é uma fase que demanda muito de vocês. É claro que eles vão chorar à noite. Por quê? Não é necessariamente porque ele saiu do grupo, mas você está falando de um animal super jovem, que estava acostumado todos os dias a estar com a mãe e ter os cuidados da mãe, a orientação da mãe, a alimentação da mãe e o contexto com os irmãos. Você está tirando ele daquele contexto e trazendo ele para um contexto diferente. Então, se prepare para ajustar seu período da noite, se prepare para fazer muita limpeza e trabalhar muito na questão da orientação. Você tem um filhote que não sabe nada, entendeu? Então, o filhote vai precisar de orientação para saber aonde usar o banheiro, como interagir com a família, quando interagir, que horas descansar, onde descansar. Então, chorar na primeira noite é o esperado para todo mundo que tem filhote, tá? Eu gosto muito de usar a caixa de transporte, eu sempre falo para vocês, eu acho que quando o filhote é novinho, para quem vai usar a caixa de transporte é importante lembrar que vocês vão ter que acordar algumas vezes durante a noite para trazer o filhote para ele fazer xixi, fazer cocô, beber água e assim vai, tá? Porque um filhote vai demandar mais nesse sentido, mas é normal, tá? O choro é normal. Então, se você quiser me falar mais sobre a sua dinâmica com a sua família e tal, eu posso tentar te ajudar aqui, tá, querido? Maria disse, quero começar a trabalhar com cães na parte de passeio. Você poderia me ajudar depois dessa live? Maria, entra aqui no YouTube, tem uma série minha chamada Trabalhando com Cães, tá? Eu tenho alguns vídeos legais que vão te ajudar nessa esfera. Eu gosto muito da ideia da caminhada do passeador, acho que é uma super profissão legal. Eu acho que ela poderia ser melhor ainda. E eu acho que essa é uma categoria que, pra quem tá entrando, se vocês souberem fazer o trabalho de vocês tem bastante trabalho pra fazer, tá? O que mais tem é cachorro que precisa caminhar. Mas eu acho que o trabalho de passeador, ele não é tão simples quanto ele parece ser. Muita gente faz de qualquer jeito, na realidade, né? Mas, na minha opinião, não deveria ser assim. Eu acho que um bom passeador precisa poder ter um certo conhecimento em relação a como ensinar as pessoas a conduzir seus cães na guia. Eu acho que se todos vocês têm cachorro, vocês devem perceber uma coisa que todo mundo percebe, que é o grande problema que a gente tem hoje, são pessoas que não sabem caminhar com os cachorros na rua. São cães, na verdade, que não tiveram orientação, que usam as ferramentas erradas, arrastam as pessoas na rua. Eu vejo diariamente, todos os dias, toda hora que eu desço com os cachorros para andar aqui, eu vejo essas cenas e é muito triste saber que as pessoas não têm esse conhecimento. E, na verdade, assim, eu tenho chegado a uma conclusão que não dá pra gente culpar, né, necessariamente as famílias, as pessoas que têm cachorro, porque a realidade é que essas pessoas só recebem informações, seja da mídia, seja da televisão, seja do que é mais popular, vamos dizer assim, na internet, e de alguns profissionais também. Então, e aí você vê nas próprias lojas, né? Não se vende equipamento de treinamento aqui. Qualquer equipamento de treinamento decente que você tem que comprar ou fora do país, ou em lojas especializadas, ou direto com algum profissional, porque nenhum pet shop, nenhuma loja vende um equipamento assim, que realmente seja um equipamento que vai ajudar você a educar seu cachorro na condução na guia. Então, fica muito difícil para um proprietário de primeira viagem, para uma família que tem cachorro pela primeira vez, entender por que ela está tendo esse tipo de problema, né? E isso tudo tem a ver com a história do marketing enorme do treinamento puramente positivo e da ideia que eu vi esses dias
um comentário no Instagram de alguém falando que punição era uma coisa antiga, que não se usava mais e que a ciência provou o contrário. É muito engraçado como as pessoas usam essa terminologia, considerando que essa mesma ciência é que fala sobre 4 quadrantes. 4. E o pessoal do treinamento puramente positivo elimina 2, tá? Então, a própria ciência que todo mundo gosta de citar é ela mesma que fala sobre punição, tá? Sendo negativa ou positiva e como sendo a única forma de você extinguir um comportamento negativo. Mas, milagrosamente, nada disso aparece. Então, você vê as pessoas regurgitando informação sem saber e entrando em brigas, em discussões mesmo na internet, que é uma coisa meio complicada, tá? Mas, enfim, é isso, Maria. Dá uma olhada nessa série, tá? Trabalhando com cães, dá uma olhada nos vídeos que tem lá. Tem um vídeo sobre passeador, dog walker, eu acho. Se não, se você quiser, manda um e-mail pra mim. E aí a gente pode ver, tá? Eu posso tentar te ajudar um pouquinho mais. Mas dá uma olhada no meu site também, educaçãocanina.org. Tem muita informação bacana. E dá uma olhada no site dos cursos, tá? Em dogworkshops.com. Tem muito artigo legal lá também, tá? De vez em quando eu compartilho com vocês aqui também. Denis disse, estou trabalhando com border que durante 8 anos foi fadada a puxar o dono. Resolvemos em 2 dias. O proprietário tem 65 anos, agora ele leva o cão. Conhecimento de cola. É isso aí, Denis, tá vendo? Eu adoro esses exemplos, cara, adoro mesmo, assim, você tá de parabéns por ter apresentado essa opção. E eu falo isso sempre aqui, eu acho que seria antiético para nós, como profissionais, nunca apresentarmos essa opção para pessoas que a gente sabe que vão se beneficiar. Eu, Raquel, não vejo a coleira eletrônica como último recurso, eu vejo como primeiro. Porque eu acho que se você pode começar certo e evitar todos esses problemas, para que você vai esperar o problema surgir, tá? E lógico, a gente muitas vezes aparece na famosa cena do crime, né? A gente aparece quando o problema já existe, a coisa já tá complicada. Mas, Denis, tá de parabéns. É isso mesmo. Você ajudou uma pessoa de 65 anos a conseguir andar com seu cachorro. Não existe nada melhor do que isso, tá? Se tem uma coisa que realmente você tem para ajudar como profissional, é isso. Dê ao seu cliente as opções, todas as opções. Deixe ele escolher, tá? Se ele não quiser usar, tudo bem, é com ele. Se tiver fora da sua limitação de trabalho, trabalhar sem. E muitas vezes eu digo, é só essa solução que eu tenho para te oferecer, tá? E é isso, você conseguiu uma coisa sensacional e tá aí. Eu acho que esse é o coração do nosso trabalho como profissionais, tá? É fazer essa parte aí. Leozinho disse, boa noite, Raquel, o último tema é isso. Cleiton, boa noite, Maria. Silvia, Luciana, obrigada, Luciana, de verdade, de coração. A pergunta do YouTube, Depitu. Olá, você teve problemas de pessoas te dizendo coisas na rua por usar Prong Collar e Collar? Eu já tive bastante, viu? Na verdade, quando eu comecei a falar sobre essas coisas, na verdade, na internet as pessoas são bem mais hostis, né? Então, quando a gente fala de comentário, de coisas que as pessoas estão atrás da tela do computador, elas são bem mais maliciosas, vamos dizer assim. Mas já tive muita gente na rua. Não, mas na verdade eu vou ser bem franca, tá? Eu já tive algumas pessoas na rua olhando esquisito. Mas eu também já tive pessoas que me perguntaram de curiosidade mesmo. Não, o que é isso aqui? Tem mais gente que pergunta sobre a Prong Collar, porque ela é visualmente uma coleira mais familiar para as pessoas aqui, do que a coleira eletrônica. A coleira eletrônica acaba sendo uma coisa que as pessoas não sabem o que é. Algumas pessoas perguntam, outras não. Quem me conhece sabe que eu ando na rua meio séria, assim. Então eu não sou uma pessoa que faço contato visual com todo mundo e bato papo com todo mundo. Então tem pouca gente que me aborda, mas muita gente já me perguntou. Eu não tenho problema em mostrar, eu não uso bandana nos cachorros, pelo contrário, tá ali, a coleira tá ali pra todo mundo ver. Eu não fico escondendo, quem me perguntar eu digo o que é e acabou. Se eu achar que a pessoa tem uma intenção negativa, eu não vou perder meu tempo. Se for uma pessoa que de repente realmente quer saber e fica curiosa, eu explico o que é e pronto. É que eu sei como é que é, né? Eu sei que socialmente falando, a gente está falando num caminho inverso ao que as pessoas gostam de fazer. Você vai na direção contrária à maré, você vai fazer diferente de todo mundo, muita gente vai te criticar, vai retaliar, mas a realidade é o seguinte: você tem que pensar em quantas pessoas você pode ajudar. E se você não é um profissional da área, se você só tem o seu cachorro, você está ajudando o seu cachorro. Ninguém tem nada a ver com isso. Então, a melhor resposta que eu tenho, se você tiver um cachorro seu e você estiver usando uma ferramenta dessa e alguém vier falar alguma coisa pra você, eu acho que a melhor resposta é o seguinte: olha, esse cachorro é meu, tá? Eu fiz uma escolha em relação ao meu cachorro. Eu não tô me envolvendo na sua escolha com o seu cachorro. Então, eu peço que você não se envolva na sua escolha com o meu. Obrigado, tchau.
Todos nós, é muito louco isso, todos nós temos o direito de escolher como queremos treinar nossos cães. Eu me lembro de muitos anos atrás, assim, quando o Zica era jovem, isso subia aqui no meu pescoço, me deixava tão incomodada ver como as pessoas tinham dificuldade, que eu tinha vontade de ir lá e falar para uma pessoa que estava com peitoral e explicar para ela que existiam outras opções. Mas eu entendi que aquele não era o meu papel. Se eu estou caminhando na rua e a pessoa está caminhando do outro lado da calçada, ela não pediu minha ajuda. Então eu não tenho o direito de ir lá e intervir. Mas a mesma coisa eu quero para mim. Então se eu estou andando do meu lado da calçada e uma pessoa vem me abordar, desculpa, ela não tem esse direito, tá? Ela pode estar curiosa, se ela tiver uma abordagem um pouco mais educada, talvez eu possa dedicar meu tempo ou não, mas a realidade é, eu não devo satisfação para essa pessoa e vice-versa. Então eu não abordo ninguém aleatoriamente, mesmo isso sendo meu trabalho, eu ando na rua como uma cidadã normal, não vou interferir na vida de ninguém com seu cachorro, mas eu espero a mesma coisa do resto das pessoas, tá? Então é isso, eu acho que você tem que pensar em quem você está ajudando. Se for só você e o seu cachorro, você está fazendo pelo seu cachorro, ninguém tem nada a ver com isso. Se você é profissional da área, veja a situação do Denis aí, o exemplo que o Denis deu. É o melhor exemplo de todos, tá? É você poder realmente ajudar alguém que precisa. Então, o resto, quem não quer ajuda, a maioria das pessoas, eu vou ser bem franca com vocês, a maioria das pessoas que criticam são pessoas que não tem nada a ver com essa área. São pessoas que vêm de fora, que na realidade nunca trabalharam com cachorro. Tem gente que nem cachorro tem. Mas elas têm essa imagem, né? A história de você regurgitar a informação, né? De você pegar a informação de 1, 2, 3, 4 pessoas e passar para frente sem nunca saber do que você está falando. Então, muitas vezes eu desconsidero isso. Eu já estou mais acostumado com essa situação. Cleiton disse, eu corrigi com a correção instantânea logo após o erro, mais uma vez, graças a muitas de suas dicas. Oh, querido, obrigada, que bom que deu certo, tá? Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, não se preocupem em errar, tá? Se tem uma coisa maravilhosa em relação aos cachorros não tem mágoa, tá? Claro, tomem cuidado, todas as ferramentas devem ser usadas do jeito certo, mas todos nós somos humanos, às vezes a gente precisa de mais um tempo para aprender, tá? Mesmo as pessoas que eu já atendi pessoalmente, fazendo um treinamento com coleira eletrônica, às vezes as pessoas têm dúvidas. Às vezes você tá com a coleira aqui e por alguma razão escorrega seu dedo ou você sobe demais o nível. Pode acontecer com todo mundo, tá? Seu cachorro não vai morrer. Isso aqui não é como colocar o dedo na tomada, tá? Não é. Então seu cachorro não vai morrer eletrocutado, nada. Pode acontecer um erro. Claro, o ideal é a gente não errar. Mas você pode errar com qualquer outro equipamento, tá? Você pode errar com a guia unificada. Você pode errar com uma coleira peitoral. Você pode errar com um monte de coisa. Então, entenda que se em algum momento você errar, entenda que você errou e faça melhor. Essa é a ideia, tá? Deixa eu ver. Bispo disse, olá, meu cachorro já vai fazer 6 meses e ainda choraminga pra tudo. No início eu pensei que era algo de saúde, mas não é. O que eu faço? Bispo, depende muito do que ele choraminga para, tá? Você falou que ele choraminga pra tudo. O que você quer dizer exatamente com isso? Porque você pode estar falando aí de um cachorro mais ansioso, tá? Então, por exemplo, se o cachorro choraminga quando? Quando você pega a guia e vai se preparar para levar ele para passear, ou quando você está preparando a comida, ou quando você chega ou vai sair de casa, ou quando uma pessoa nova entra. Se essas forem as situações que você está se referindo, a gente está falando de um cachorro ansioso, tá? Ou seja, é um cachorro que antecipa sempre alguma coisa que vem depois. Ele sabe quando você está no modo de não vai acontecer nada agora, de repente você levanta, você vai fazer alguma coisa e o cachorro... Ou seja, o cachorro que tem inabilidade de esperar. O que eu gosto muito de fazer com cães assim? Muito trabalho passivo, tá? Muito trabalho de exercício do place. Eu falo bastante desse exercício e eu falo bastante que o segredo desse exercício é a duração. Ou seja, é você poder ter um cachorro na mesma posição durante um período de tempo mais longo e introduzir distrações. Eu acho que, novamente, a coleira eletrônica ajuda muito para quem trabalha o exercício do place, principalmente nessa fase de distrações, tá? E duração, porque é fácil você introduzir o exercício, às vezes é difícil você deixar claro, ou seja, usar esse marcador para o cachorro, para ele entender que não está na hora dele sair. Ele tem que continuar ali, seja porque é um barulho mais alto, seja porque alguma coisa aconteceu perto, ou seja porque você está varrendo a sala, ele tem que continuar. Sem a coleira eletrônica, você vai fazer um processo muito manual. E muita gente não tem paciência para tocar esse processo mais para frente, entendeu? Então, eu acho que a coleira eletrônica ajuda demais. Mas para todo cachorro ansioso, exercício de duração, place com muita duração é importante. E uso da caixa de transporte, tá, gente? Estava pensando nisso hoje também, quando eu estava caminhando com elas na rua. Como é importante você fazer um bom condicionamento com a caixa de transporte. Como é importante você poder proporcionar períodos
para o cachorro ficar na caixa de transporte e descansar. Não necessariamente só à noite, mas em alguns períodos ao longo do dia. Os cachorros precisam desligar, principalmente cães ansiosos, tá? Principalmente quando você vive numa casa que tem mais movimento, e mesmo que não seja o caso, às vezes você vai fazer coisas, muitas vezes a gente vai fazer coisas que não envolvem o cachorro. Seja limpar sua casa, ou cozinhar, ou fazer coisas desse tipo. É importante se dar para o cachorro esse momento onde, olha, você não precisa participar mais agora, deite ali e relaxe, tá? Hoje em dia eu falo para vocês, assim, a melhor coisa que eu fiz, logo quando o Zico chegou e todas que vieram depois, foi ter a caixa de transporte. Hoje que minhas cachorras estão com quase 10 anos aqui, eu colho esses frutos. É uma maravilha você poder botar os seus cachorros na caixa de transporte, deixar eles descansarem enquanto você vai limpar a casa, você vai cozinhar, ou você vai no mercado. Seja porque você não necessariamente precisa sair de casa, tá? Mas os cachorros ansiosos, eles tendem a ser aqueles cachorros que se você vai da sala para o banheiro, do banheiro para o quarto, o cachorro está sempre atrás de você. Pense o quanto isso demanda do cachorro, tá alerta o tempo inteiro, tá seguindo você o tempo inteiro, entendeu? As duas coisas são importantes, tá? A caixa de transporte é importante, os períodos lá dentro são importantes e o exercício do place é importante. A diferença é o exercício do place é um exercício que exige você no contexto. Você precisa estar lá para supervisionar. E a caixa de transporte não. Então as duas coisas eu acho que precisam acontecer ao longo do dia, tá? Permita que os cachorros de vocês descansem ao longo do dia. É muito importante isso, tá? E eu gosto muito da caixa de transporte por ela ser uma opção segura. Então, enfim, se você quiser me dar depois mais detalhes, me avisa, tá? Quem mais falou aqui? Ah, Thaís disse, Haru tá melhorando a cada dia com a Prong Collar e com a E-Collar. Haru, o cão reativo, é super energético. 1 ano e 3 meses, mordia, de fato, e não sabia ficar parado. É isso aí, Thaís, é isso aí. Na verdade, assim, essa coisa da intensidade, né, dos cachorros. Às vezes a gente, é muito comum, muita gente relacionar isso só a exercício físico. E, de novo, não é isso, tá? Eu adoro exercício físico, eu adoro caminhar com os cachorros, eu adoro fazer coisas com eles. Mas não é o quanto de exercício físico o seu cachorro faz. É como ele faz o exercício e o que ele faz quando ele não está fazendo exercício, tá? Muita coisa é esse alerta mental que o cachorro tem. É o cachorro estar aceso o tempo inteiro, constantemente estimulado, tá? E eu acho que a coleira eletrônica ajuda a reduzir isso. Ela imediatamente elimina esse problema. Você consegue parar esse momento onde o cachorro está constantemente prestando atenção nas coisas, tá? E a Prong Collar, para mim, é número 1 para os passeios. Eu não vejo... Para mim, eu gosto... É o conjunto, né? As duas ferramentas juntas para caminhar são sensacionais. Eu adoro a Prong Collar e, enfim, eu sempre falo isso para vocês aqui. Por mais que ela tenha essa aparência meio medieval, ela não existe ferramenta melhor, tá? Para caminhar, não existe. Cleiton diz, minha mestre, deixa um recado no Face a respeito de uma palestra que vou fazer. Aguarda a resposta. Maravilha, querido. Vou dar uma olhadinha assim, tá? Tô meio atrasada nas respostas do Facebook, mas eu vou ver se eu consigo atualizar tudo hoje à noite para vocês. Quem mais tinha mandado pergunta aqui? Fábio tinha dito... Boa noite, comprei um filhote de American Bully em um canil. Ele tinha acabado de completar 5 meses quando comprei. Fazem 3 semanas que ele veio aqui pra casa. O problema é que ele tem muito medo de tudo. Quando eu coloco a ração para ele comer enquanto não saímos... de perto da vasilha, ele não se aproxima para comer. O que mais você falou? Ele tem medo de qualquer barulho. Estou preocupado com o temperamento futuro dele. Será que aos poucos ele vai melhorar? Fábio... É engraçado, tem um amigo meu que passou por uma situação bem parecida. Na verdade, ele comprou uma Pitbull fêmea e ela veio super medrosa também. O que acontece? Na verdade, já vi com outras raças também. O que acontece com esses filhotes, né? Às vezes eles passam, infelizmente aqui, eles passam bastante tempo no canil. E eu até sou a favor, eu prefiro comprar na cidade. Se for para comprar ou pegar um cachorro, eu prefiro que ele já tenha 4 para 5 meses. Eu prefiro do que um filhotinho. O lado ruim da prática que eles fazem aqui é eles não expõem esses cachorros à dinâmica doméstica. Então os cachorros acabam ficando sempre ou no canil, ou com os pais, ou num gramado. Eles acabam não tendo acesso e não conseguindo processar um pouco essas mudanças que vão acontecer no contexto. É natural, tá? Todos os cães têm as fases do medo, todos os filhotes têm. Você talvez esteja vendo uma coisa um pouco mais extrema, porque talvez ele tenha tido pouco contato com pessoas diferentes, talvez tenha tido contato com 1 ou 2 pessoas só, e ele não esteja acostumado com a sua dinâmica de família. O segredo é faça as coisas mais devagar, tá? E trabalhe a comida do dia com ele todos os dias. O que você pode fazer? Use a comida a seu favor, use a comida como marcador. Você falou que ele fica meio assim de comer quando vocês estão perto, tá? Eu faria questão de tentar alimentar ele sempre perto de mim. Porque eu não quero que eventualmente esse comportamento gravite para ele se tornar possessivo com a comida, porque ele fica inseguro com a sua presença, tá?
Outra coisa importante para você lembrar de um filhote ou um cachorro bem medroso é regule a sua energia no sentido de não seja uma pessoa tão intensa. Evite falar muito, evite fazer muita festa com ele. A ideia é você existir mais com ele, tá? Traga ele um pouco mais para o seu contexto. Pode começar a usar uma guiazinha simples, pode usar uma guia unificada nessa fase. Traga ele para o contexto com você. Então, são coisas simples nessa fase. Não é exatamente treinamento de nada específico, mas é trazer ele para o contexto com a ideia de existir. É isso que eu quero que ele aprenda agora do seu lado, tá? Se você tiver criança na sua família, tenha certeza de regular essa interação. Para um cachorro medroso, criança não é necessariamente muito bom, tá? A menos que a criança literalmente não ligue pro cachorro. Não sei se esse é o seu caso. Mas se não for, zele agora pelo existir. Nem que você... Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer com um cachorro medroso, que é você traz o cachorro, põe na guia e põe aqui do seu lado. Uma guia compridinha, por isso que eu gosto de guias de 2 metros, 1,80 m, 2 metros, porque elas te dão mais espaço, tá? Você vai sentar para assistir televisão, bote uma caminha, um cobertorzinho, traga ele, ponha na guia e fique com a guia com você e assista a televisão. Estar com o cachorro. Às vezes a gente esquece do quão importante isso é, tá? Estar com o cachorro. Eu quero que ele sinta isso de você. E você pode, aos poucos, trazer essa ideia de, eventualmente, o cachorro tá ali e você dá um grãozinho de ração. Eventualmente, você dá outro grãozinho de ração, tá? Obrigada, Denis. Obrigada por ter participado, querido. Então, é importante a gente fazer essas pequenas fases, mas ele vai acabar... Se você fizer um condicionamento legal nessa primeira etapa, você vai ter um resultado melhor, tá? Eventualmente ele vai aflorar um pouquinho mais, vai começar a ficar mais confiante, porque a palavra é essa, tá? O que você precisa estabelecer agora é uma relação de confiança e respeito, tá? Então, traga ele para o contexto, no conceito de existir. Essa é a parte mais importante, tá? Menos palavras, fale menos, tente ser mais calmo possível ao redor dele e acompanhe ele, observe bastante ele, deixe ele te observar, tá? Foque um pouco nessa proximidade, mas sem forçar necessariamente as coisas, mas use uma guia para evitar que ele fuja também de certas situações. É um pouco disso, tá? Quem mais tinha me perguntado aqui? Nilo disse: Raquel, tô com uma ninhada de malinois aqui. Minha pergunta é: se eu colocar sons do YouTube de fogos e tempestades, tenho chance desses cães não desenvolverem medo desses barulhos? Nilo, querido, na verdade, assim, você pode começar a introduzir essa ideia, tá? Eu gosto dos sons, você pode usar esses sons do YouTube e usar isso com a comida do dia para eles. Vai ser interessante porque você vai começar a ver as personalidades desse grupinho, dessa ninhada, tá? Você vai ver talvez alguns cães que não tenham, que ficam só observando, você vai ver alguns cães que talvez fiquem um pouquinho mais assustados, outros que não liguem, mas você pode usar isso nos períodos de alimentação deles. Você pode dividir uma alimentação do dia, você faz esse condicionamento com som. Como eles vão se comportar na fase adulta, na realidade vai depender muito de aonde eles forem, com a família que eles tiverem, o ambiente que eles forem criados, o grau de orientação que eles vão ter a longo prazo, né? O melhor que você pode fazer é preparar eles agora para esse tipo de som. Então, além da questão dos fogos de artifício, você pode introduzir coisas de contexto doméstico, por exemplo. Máquina de lavar, barulho de televisão, todas essas coisas que eventualmente fariam parte da vida doméstica de um cachorro, você pode tentar introduzir para eles já. Pode ser uma coisa bem legal, tá? Não dá para garantir que eles nunca vão ter uma reação negativa em relação a esses barulhos, porque isso vai depender muito da história do cachorro e a gente, nós somos produto do meio, né? Então, cada cachorro vai depender muito do grau de orientação que ele vai ter com a família no final, mas você pode fazer a sua parte, eu faria sim, com certeza. Acho que pode, com certeza, pelo menos você já ajuda e você já introduz a ideia agora para eles. Já não fica uma coisa tão fora do normal, né? Marlene disse: Raquel, maravilhosa como sempre, a coleira eletrônica é a comida do dia, excelente. É isso aí, com certeza, Marlene. Coleira eletrônica, comida do dia, um bom treinamento. Eu gosto de usar as duas coisas, tá? Às vezes vocês me veem falando assim, com tanta paixão, na realidade, em relação a essa questão de correção e punição, mas eu gosto bastante, eu acho que a comida do dia pode ajudar e muito, tá? Mas a gente não pode esquecer do outro lado, as duas coisas são igualmente importantes, tá? Sempre vão ser, se você quer um resultado bacana com os cães aí. Cadê? Quem mais tinha dito? Ele falou aqui: eu estou aprendendo mesmo, quero algum dia ser um profissional da área. Qual a sua resposta se perguntaram para ti? Para que serve a ProngColor? Minha resposta é simples, tá? A ProngColor é o seguinte: ela é uma ferramenta que te permite direcionar, uma ferramenta de direção para o cachorro, tá? Por que ela é diferente? Por que ela é tão mais efetiva? Primeiro, ela é mais segura, tá? A que eu uso, a ProngColor da Herm Sprenger, ela tem um anel morto,
ela é ajustável, ela serve certinho no pescoço do cachorro, ela exige muito pouca, ela exige na realidade habilidade só, para que você direcione o cachorro na direção correta. Se você precisar intervir, é uma intervenção mais simples, mais efetiva e sem risco. Se você usar a Prong Collar do jeito errado, você nunca vai conseguir enforcar um cachorro com a Prong Collar, coisa que você vai conseguir fazer com outros equipamentos, tá? Eu acho que ela tem uma habilidade enorme como uma coleira de direção. A Collar não é uma coleira de direção, não é um equipamento de direção, mas a Prong Collar sim. Por quê? Para você direcionar e guiar o cachorro ao longo do processo, tá? Eu acho que a melhor forma de explicar a Prong Collar é demonstrando. Então eu sempre levo, quando eu vou atender um cliente novo, que eu acho que é um bom candidato, a maioria são, mas eu sempre levo para mostrar. E eu mostro como ela funciona, como você coloca os links, como você ajusta e como ela funciona. Eu acho que a melhor forma de explicar é essa, tá? No dia a dia, na rua, as pessoas não necessariamente entendem, mas é difícil uma pessoa parar e perguntar se você está andando com um cachorro bem comportado. Esse é o ponto, tá? Então, por mais que a pessoa olhe e veja que você está usando uma ferramenta que ela não necessariamente acha tão legal, o que ela vai poder falar se o seu cachorro está andando tranquilo do seu lado? Na lógica, assim, ela poderia até dizer, ai, coitado, mas assim, o cachorro tá bem aqui, né? Tá direitinho, tá andando do meu lado, não tá incomodando ninguém. Você acaba não dando muita margem para muita argumentação. Então eu gosto de explicar assim, eu acho que a melhor ferramenta de direção e a mais segura que existe hoje. Eu acho que a Prong Collar é mais segura do que uma guia unificada, ela é mais segura do que um enforcador, ela é mais segura do que uma coleira peitoral, ela é mais segura do que essas ferramentas anti-puxão. Eu acho que é. Seu cachorro não vai sair dela, seu cachorro não vai se machucar com ela, não vai se enforcar com ela, não vai se enrolar com ela. Se ele rolar no chão, ele não vai perder o ar, enfim. Eu acho que ela tem mil vantagens, tá? Mas é mais ou menos assim que eu explicaria. Aí você falou assim, o português é minha segunda língua, entendo bem, me viro pra falar, mas escrever é difícil. Não, mas você tá escrevendo super bem. Eu nunca ia imaginar que português não era a sua primeira língua, tá? Então, até então, você foi ótimo. A Jorge disse aqui, boa noite, estar com o dono, uma aluna destruía as plantas, ficava preso o dia todo e solta à noite, mas não tinha convivência nem gastava energia. Orientei os donos a brincar com ela, interagir para gastar energia e não ficar entediada. Foi da noite pro dia, já passaram 30 dias e os vasos não sabem mais o que é a visita dela. Jorge, maravilha. Na verdade, o que você explicou aí é um caso bem extremo, tá? Infelizmente acontece bastante. Tem muita gente que na verdade aí entra uma questão que já quase que beira um pouco da negligência / falta de conhecimento, né? Às vezes a pessoa pega o cachorro, deixa o cachorro o dia inteiro preso e à noite solta, ou seja, falta tanta coisa pro cachorro, mas tanta coisa, que às vezes você inclui coisas simples como interação, exercício, caminhada, ajudam muito, tá? Então, talvez o que você... Foi ótimo que isso aconteceu, mas instrua eles a caminhar com o cachorro também. Mesmo que seja um cachorro que você queira para guarda à noite, que olhe o seu território à noite. Cara, não é justo o cachorro não sair, né? Então, uma caminhada bacana é saudável para você e é saudável para o cachorro. E interação é super importante também, até porque, como a gente falou antes aqui, criar uma relação de confiança e respeito, tá? Eu acho que aí essas coisas são primordiais. Mas que ótimo que deu certo, Jorge. Maravilha. Quem mais falou aqui? Fábio disse, obrigada, foi muito... Maravilha, Fábio, se você quiser, fica à vontade, tá? Eu tô sempre aqui pra gente bater esse papo. Leozinho disse, Raquel, você pode me sugerir algum material específico para matilha, livro ou vídeo? Não consegui achar nada, ainda não sei aquele vídeo que você compartilhou e muitos poucos outros vídeos para matilha. Nada para cães adultos que ainda vivem em matilha e nada sobre uma família canina. Percebo que o comportamento deles varia muito quando solto 2 de cada vez. Eles se tratam bem diferente dependendo da companhia que estão quando estão soltos. Leozinho, na verdade assim, não se prenda muito ao fato deles serem irmãos de ninhada, tá? Na verdade assim, eu até coloquei aquele artigo legal sobre a questão dos irmãos da mesma ninhada, como isso pode ser complicado. Mas eu acho que você tem que pensar no contexto, agora eles são todos adultos, tá? Então eu acho que você tem que analisar a ideia de um grupo de cães, independente deles serem irmãos ou não, tá? Eu vou ver se eu separo algumas coisas legais para você ver aqui, mas eu acho que a ideia que você tem que pensar é assim: como todo grupo de cães, você precisa poder estabelecer ordem para as coisas acontecerem, tá? Seja na interação mais simples, até um exercício de duração mais longo, até a caminhada e assim vai, tá? Então analise o seu quadro como uma pessoa que tem um grupo de cães, tá? Não necessariamente que eles são todos da mesma família genética, porque para os cachorros, depois de um certo tempo, isso deixa de ser tão relevante. Eu acho que é mais relevante a questão do início, como eles se desenvolvem como grupo,
porque você fica meio de fora do contexto, que é mais ou menos o que aquele artigo fala sobre isso, né? Essa coisa dessa síndrome de ninhada, que é quando é difícil você ter um poder de intervenção maior, porque eles são tão relevantes um pro outro que você acaba ficando em segundo plano. Mas eu vou separar algumas coisas legais, de repente, para te mandar, tá? Mas eu acho que aonde você tem que focar é assim, é como conduzir um grupo de cães bem. Independente se eles são irmãos ou não. Eles são irmãos, no seu caso é um pouco mais intenso pelo contexto histórico que eu sei que você tem com eles, mas é a sua habilidade de intervir e como você conduz. Seja quando você está com eles, quando tem estranhos na sua casa, quando vocês estão dentro, fora de casa ou em qualquer situação, tá? Eu vou ver se eu separo umas coisas bacanas para você. Famizera me perguntou, qual o melhor livro que você leu sobre cachorro, educação canina, sua opinião? Cara, tem vários livros legais, tá? Esse livro... deixa eu até pegar esse livro aqui. Esse é um livro em inglês bem legal que eu gosto, mas é pra quem... Quem entende inglês vai ler. Eu tenho esse livro na lista do meu site, tá? É um livro dessa moça aqui, ó, Suzanne Cloutier. É um livro muito legal. If a Dog's Prayers Were Answered, Bones Will Rain from the Sky. Na realidade, não é nem um livro de treinamento nem nada, mas é mais ou menos uma ideia de leitura sobre vida com cães, tá? Eu gosto muito desse livro. É complicado porque muito da literatura que a gente tem disponível aqui, eu acho que a gente tem muito pouca opção em português. Eu tenho tentado, assim, traduzir mais coisas. Esse é um livro que eu queria traduzir inteiro, que eu acho que valeria muito a pena para todo mundo ler. Mas eu preciso de tempo para isso. Eu vou ver se aos pouquinhos eu separo. Então, mas tem alguns livros legais. Na verdade, assim, tem o livro do Gustavo. Eu não tô com ele aqui agora, mas tem o livro do Gustavo para quem quer entender um pouco mais essa dinâmica. O livro do Gustavo chama Cãologia. Eu até botei o link do livro dele no meu site, no site educaçãocanina.org. Tem na lateral, na barra lateral tem o link pro livro. E no site do Indog eu também botei. É um livro bem bacana também, tá? Fala bastante sobre questão de comportamento, modificação comportamental, dinâmica de grupo. É um livro legal e é um livro em português. Então, para quem entende inglês, tem muito mais opção. Se vocês entrarem no meu site e entrarem em loja online, tem uma lista de livros que eu gosto bastante. Tem muito livro em inglês, mas tem alguns em português e o livro do Gustavo também tá lá, tá? Mas eu sempre digo isso para todo mundo. Leia todos os livros que você puder. Leia o máximo de livros que você puder. Você eventualmente vai filtrar as informações que você acha relevantes e as que você acha que não são relevantes. Então sempre vale a pena a leitura, tá? É como eu falei, aqui em português a gente não tem tantas opções que eu considero que seriam mais válidas. Mas todas elas vão te trazer alguma coisa, tá? Mesmo que seja para você ler algumas coisas e falar, cara, isso aqui não faz sentido. É até bom para você criar um pouco dessa análise crítica. Então, minha opinião sempre é essa. Leia o máximo de coisas que você puder. Os meus livros favoritos são todos em inglês. Mas a maioria deles está na minha lista lá no site. Se você entrar em Educação Canina, loja online, vai ter lá os livros que eu gosto. Mas explore, cara. Explore o máximo que você puder. Com certeza você sempre vai achar alguma coisa interessante. Todo mundo tem alguma coisa legal para ensinar, para mostrar, né? Então, leia o que você achar, o que você tiver acesso, leia. Marlene diz, Raquel, Place é meio caminho andado para um comportamento calmo futuro. É isso aí, Marlene. Adoro. Place é um exercício maravilhoso, é simples, é prático, não tem segredo. E na realidade ele é assim, ele é um exercício para a vida, porque eu sempre falo para as pessoas assim, às vezes muita gente na realidade, principalmente no início, busca muito a ideia do ativo, do lado ativo da vida com o cachorro, né? Quanto mais coisas eu posso fazer ativamente com o meu cachorro, quantos exercícios eu posso fazer. Então a gente está sempre, na verdade, pensando no cachorro em movimento. Quando a realidade dos fatos é para todo mundo que tem uma vida relativamente normal, que trabalha, que faz coisas, boa parte da vida do cachorro vai ser passiva. Boa parte do tempo o cachorro vai precisar aprender a não fazer nada, ou seja, ele vai precisar praticar, não fazer nada e apenas existir. E o Place nada mais é do que isso, essa prática. É você condicionar o seu cachorro a estar bem, não fazendo nada. Simplesmente deitado, relaxado do seu lado, esperando, sei lá, a próxima programação acontecer. Tem gente que acha isso injusto, que não gosta de ver isso, mas a realidade essa é a vida do cachorro doméstico urbano, tá? E se você for analisar todos, eu não estou falando nem de cachorro por si só, mas todos os animais selvagens, se você analisar animais selvagens na natureza, eles passam boa parte do tempo deitados, olhando, vendo as coisas, descansando ali no grupo. Então,
A vida do animal, de forma geral, ela não precisa ser ativa o tempo inteiro. E ela não pode ser. O cachorro precisa aprender a desligar. E eu acho que é maravilhoso quando você começa a trabalhar isso com seu cachorro, porque você começa a desfrutar de coisas que muita gente não tem a oportunidade de desfrutar, que é: eu vou sentar para jantar e meu cachorro vai estar na caminha dele enquanto eu estou jantando. Eu vou assistir um filme de 1h30 e meu cachorro vai ficar na caminha dele ali. Ele não vai ficar transitando e zanzando pela casa, enchendo o saco de ninguém. Ou eu vou cozinhar, eu posso botar um tapetinho e meu cachorro vai ficar deitado ali enquanto eu estou cozinhando. Então, essas coisas são úteis, são aplicáveis na minha vida, na sua vida. E eu acho que a gente tem que pensar nisso. Como que eu crio, como que eu faço um treinamento que vai ser aplicável para a minha vida com o meu cachorro? Então não adianta a gente pensar, e eu sei que tem muito profissional que gosta muito de ver as coisas de competição, eu acho legal isso, mas na real, o que você faz? O que um cachorro doméstico urbano precisa aprender a fazer? E muitos precisam aprender isso. Então Marlene está de parabéns, jogue duro, place, é um excelente exercício. E, cara, você colhe os frutos de uma maneira maravilhosa. Amanhã hoje é dentro de casa, é na sala, é na cozinha, é na casa de um amigo, é num restaurante. Cara, não tem coisa melhor do que você poder levar o seu cachorro para lugares diferentes. É seu cachorro saber estar em lugares diferentes e não incomodar ninguém. Aí sim, você tem a grande parte do companheirismo da vida do cachorro com você ao longo da vida. Aí você pode desfrutar essa parte tão legal, tá? É isso aí, Marlene, você está de parabéns. Jorge disse sim, ela foi ensinada a caminhar, eles também têm feito as caminhadas, seus vídeos são instrutivos demais. Ô, Jorge, maravilha, é isso aí, Jorge, você tá de parabéns, né? Você que trabalhou esse caso, então os méritos são todos seus, é isso aí. Sensacional. Quem mais tinha dito aqui pra mim? Vamos lá. Renata disse: oi, eu sou a Renata, eu não sei mais o que fazer, ele late pra tudo e todos no portão, incomoda as pessoas, o que é que eu faço? Renata, eu não sei o início, não sei se você tinha deixado alguma parte anterior aqui da sua pergunta, mas eu não achei. Mas enfim, se você tem um cachorro que late pra tudo e todos no portão, incomoda as pessoas, o que é que eu faço? Eu tenho que corrigir, tá? No início desse vídeo eu falei sobre isso. Então, o que eu falei no início do vídeo vale para comportamento destrutivo ou para comportamento negativo de forma geral, tá? O que você está explicando aqui, o que você está detalhando na realidade, é super comum, eu vejo bastante, e é o tipo do caso onde falta intervenção. São algumas coisas. Primeiro, a questão do portão. Para quem mora em casa, tem muita gente que mora em casa e tem uma área externa e normalmente tende a deixar o cachorro com acesso ao portão. Eu, Raquel, considero isso um erro, tá? Por quê? Porque você está condicionando o seu cachorro, às vezes sem querer, a ocupar esse lugar mais territorial no terreno. O cachorro acaba ficando constantemente sendo estimulado por todas as coisas que passam pelo portão. E o que você imaginou lá atrás, que lá fora seria agradável para o seu cachorro ficar, porque ele podia tomar sol, tomar um ventinho, tomar um ar e ver as coisas, na realidade vira um problema para você, tá? Se você quiser conquistar a ideia, se você quiser ter um cachorro que eventualmente fique bem com acesso à área externa, você tem que aprender a aplicar uma correção de valor quando essa situação acontece, e na minha opinião é a coleira eletrônica que te dá essa opção, tá? Efetiva, na hora cirúrgica, é isso que vai fazer isso melhorar. Porém, teria várias outras coisas pra gente considerar no seu caso, tá? Você tem que pensar, você falou que o seu cachorro incomoda todo mundo. Como é que ele é dentro de casa? Ele tem acesso dentro de casa? O que você já fez na prática com ele, tá? Eu gosto muito de pensar no dia a dia do cachorro, em todos os detalhes. Seja no momento da alimentação, até onde o cachorro dorme, o que o cachorro faz enquanto a dinâmica da casa acontece. E eu acho que muita gente acaba não tendo o cachorro dentro de casa porque acha que não vai saber o que fazer com o cachorro nessa situação. Mas a realidade é, isso depende da gente. A gente tem que condicionar. E muito desse condicionamento tem a ver com marcadores positivos e negativos. Muitas vezes mais até negativos no início. Para que o cachorro entenda as limitações da vida doméstica, tá? Você não pode subir no balcão da cozinha, você não pode encostar no fogão, você não pode roer o fio do computador. Tudo isso requer intervenção. Ao mesmo tempo, você pode motivar uma série de coisas legais, e muito do que vai acontecer dentro da vida doméstica, ou seja, dentro do ambiente doméstico para o cachorro, vai ser simplesmente tolerar coisas acontecendo ao redor, tá? Tô dizendo que o cachorro tem seu status e ficar o dia inteiro no place, não é isso, tá? Mas os cachorros que aprendem isso, eles transitam pela casa com muito mais tranquilidade. É quando o cachorro realmente aprende a circular com outro ritmo, com outra intensidade, com outra energia, entendeu? São cachorros que aprendem a estar com você de uma maneira mais calma. Então, não deixa de ser uma forma de você trabalhar esse estado mental de mais tranquilo e mais calmo, tá? Então, se você quiser me dar mais detalhes sobre o seu caso, fica à vontade, a gente vai um pouquinho mais além, tá?
Marlene disse, mas o povo de Portugal adora engajar com a minha Kiara de 30 quilos. Eu só penso porque será que não vou engajar com... Os leões no zoológico é assim, Raquel, pratico o Place desde 2 meses e hoje tem 1 ano. Cadê? Peraí, deixa eu ver o restinho que você mandou aqui, Marlene. Hoje tem 1 ano e tá quase no ponto. Obrigada por toda a informação clara que mostra na internet. Ô, Marlene, obrigada, ó. O mérito é todo seu, tá? E assim, aqui no Brasil também é assim. As pessoas, todo mundo quer engajar com seu cachorro na rua. Todo mundo quer vir, quer pegar. Então, eu tenho essa postura já, assim, que eu acabo não dando tanto mais essa liberdade, né, para as pessoas. Tem gente até que fala que eu sou brava. Mas, na verdade, assim, eu acho que eu penso muito... Esse é o meu momento com meus cachorros. Eu tô caminhando, né? Então, eu não sou antipática com as pessoas, mas tem algum momento que você acaba tendo que estabelecer essa limitação também, né? De até onde as pessoas têm essa habilidade de intervir na sua atividade, porque se você sai sorrindo para todo mundo e dando essa abertura para todo mundo, eventualmente você não consegue mais caminhar com seu cachorro, né? Então todo mundo se sente no direito de vir mexer com seu cachorro, intervir numa atividade que na realidade tem um objetivo, que é você criar esse momento de mais calma, de relaxamento, dar esse exercício para o cachorro sem todo esse estímulo de fora, né? Então a gente vai aprendendo a criar essa limitação. Marlene disse, coleira eletrônica com a extensão de comunicação entre nós e os cachorros, a ferramenta é espetacular. É isso aí, Marlene, espetacular, cara. Eu queria tanto, sabe? Eu acho que assim, se tem uma coisa que eu quero com esse canal e com os vídeos que eu faço, é mostrar para as pessoas realmente o valor que tudo isso tem. Quantos cachorros se beneficiam com isso, cara? Quantos? Quantos cachorros não precisam viver a vida inteira avançando em outros cachorros na rua, destruindo a casa, incomodando as pessoas, latindo constantemente? Tudo isso você consegue resolver com um treinamento legal de coleira eletrônica. Então, eu acho que seria antiético, como eu sempre falo, eu acho que é antiético não falar sobre isso. Eu acho que as pessoas precisam dessa informação. Se elas vão tomar uma atitude em cima dessa informação, investir no equipamento e no treinamento, não é com elas, mas elas precisam saber a verdade, tá? Essa história toda que se pinta, essa fantasia toda aí, tem criado um problema enorme. A gente tem vivido num cenário muito difícil com os cachorros hoje em dia. Eu vejo as pessoas terem problemas de verdade, cara, de verdade, que não precisavam ter. As respostas estão aí, os equipamentos estão aí, os treinamentos estão aí disponíveis, as pessoas só precisam querer fazer, tá? Então é isso aí, Marlene, 100%. Tô, assim, muito contente de ver seu progresso mesmo, de verdade. Bispo disse, obrigado pela dica, realmente meu cachorro é muito ansioso, mas estou aplicando algumas dicas sobre isso. Queria mais dicas, por favor. Bispo, é o que eu te falei, tá? Restrinja mais ali. Primeira coisa que eu acho que eu tenho que fazer com um cachorro ansioso é menos liberdade, tá? Sem supervisão. E mesmo com supervisão, tá? Às vezes a gente acha que não tem nada demais deixar o cachorro solto pela casa o tempo inteiro. Mas eu vejo, quantos cachorros eu vejo começarem a desenvolver esse problema, principalmente nessa fase. Quando eu falo que o seu cachorro não precisa circular na casa o tempo inteiro, é quando eu tô falando da questão do exercício do place, tá? Tem gente que tem dó disso, de colocar o cachorro parado num lugar, como as cachorros estão aqui. Mas é importante o cachorro saber parar. Às vezes o cachorro ansioso, que está o tempo todo circulando pela casa, a única coisa que ele precisa é que você coloque uma guia nele e pare ele. Isso é importante. Cachorro ansioso precisa aprender a esperar. É a mesma coisa de uma pessoa ansiosa. Ela precisa aprender a parar, respirar e esperar. Observar o mundo ao redor dela sem necessariamente ver todos os estímulos ao redor como um alerta. Então acho que para o cachorro ansioso é assim, tá? Se você quiser, Bispo, entra no meu site, tá? educaçãocanina.org. Tem muita informação legal. Entra lá na parte de artigos e textos. Tem muito texto bacana, tem muito texto com vídeo legal que eu compartilho lá. Então, muita coisa legal que você vai conseguir ver na prática que vai poder te ajudar, tá? Luciana, querida, boa noite. Ô, Lu, querida, você de Limeira, você aqui. Maravilha, obrigada por estar aqui, meu bem. Marlene disse, a caixa de transporte é minha melhor amiga. Marlene, a caixa de transporte é minha melhor amiga também, eu amo. Cara, se tem uma coisa que eu adoro, é a caixa de transporte. É outra coisa também que eu tenho como objetivo desmistificar para as pessoas. Cara, como isso ajuda? Como isso ajuda? Lu, querida, como é que você tá? Que bom te ver, tá arrasando, hein, Lu? Tô adorando ver seu trabalho. Caixa de transporte é sensacional. Além de trazer toda a segurança para os cachorros, ela permite esse momento de descanso, cara. Como é importante, como é importante. Quantos cachorros se beneficiariam com o uso da caixa de transporte? Quantos? Então, enquanto eu puder falar e comentar com vocês, e explicar mais ou menos como tudo isso funciona, eu vou estar aqui para ajudar, porque caixa de transporte é absolutamente fenomenal. Com certeza vai ser a melhor amiga de muitos de vocês, né? Diego falou, Raquel, faz quase uma hora que minha cachorrinha tá no place e em outro ambiente, sem contato visual comigo. Deve estar até dormindo já. Place é demais mesmo. É isso aí, Diego. Sensacional. Sensacional. Você tá de parabéns.
Lu, você tá demais, tá arrasando também, viu, Lu? Tô adorando, adorando de verdade. Tudo que você tá colocando no seu trabalho aí, você tá sensacional. A outra pergunta aqui. Não posso deixar o cachorro pular em mim de forma alguma, sempre que ele pula na gente é pra tentar nos dominar. Qual a sua visão geral sobre isso? Na realidade, assim, depende muito do que... Eu não gosto de deixar o cachorro pular em mim, tá? Claro, vai depender muito da situação. Uma coisa, se você chamar o cachorro pra pular em você é uma coisa. Mas um cachorro que constantemente pula nas pessoas não é necessariamente uma questão de dominar ou não, é uma questão de falta de respeito, tá? Eu acho que vai além da esfera de você entender a questão hierárquica da coisa, mas é mais uma questão de postura, respeito dentro de um relacionamento. Se você avaliar, os cachorros não pulam em cima uns dos outros o tempo todo, tá? Isso na verdade é uma dinâmica que acontece entre os filhotes. Quando eles meio que estabelecem uma hierarquia, mas isso é rapidamente corrigido, tá? Principalmente pelos cães mais velhos do contexto, se você quiser entrar na explicação de contexto de grupo, tá? No dia a dia, eu não quero esse comportamento, porque eu simplesmente acho que é um comportamento de falta de respeito. E outra, um cachorro que pula em você, provavelmente vai pular nas suas visitas, em outras pessoas que estiverem ao seu redor, tá? E às vezes você pode até pensar, mas eu não ligo. Mas ele vai começar a pular na sua visita, num amigo seu que tiver uma criança pequena, numa pessoa idosa, e logo, logo ele vai se tornar um cachorro que não vai ser confortável de estar com, sabe? Então eu acho importante a gente pensar em criar um cachorro. Então eu não acho que isso é uma coisa legal. Eu acho que a gente tem que ensinar o cachorro a saber conhecer pessoas novas sem pular nelas, saber estar na presença de pessoas novas sem pular nelas. É simplesmente uma questão de respeito, tá, gente? Mas é isso aí. Eu acho que a gente fez uma live legal, já fechamos uma horinha, foi bem bacana. De novo, quero agradecer a todos vocês que vieram, todos vocês que participaram, como sempre. Eu vou tentar agora voltar pra gente fazer a nossa dinâmica de domingo. Talvez a gente vê os horários. Vocês me falam aí os horários que vocês acham que é melhor. Talvez às 7, 8, ou talvez até 9 a gente pode fazer, que talvez seja um horário bacana. Domingo acho que é um horário legal pra gente bater um papo, conversar, tá? Mas é isso, pessoal. Novamente, obrigado a todos vocês que vieram. Um beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo.